Olá, boa tarde a todos. Eu irei começar o trabalho com uma pequena introdução sobre o conceito de probabilidade. Conhecemos como probabilidade a área da matemática que estuda as chances de um determinado evento acontecer. O estudo da probabilidade é de grande importância para a tomada de decisões dentro da nossa sociedade. Quando calculamos a probabilidade, estamos associando um grau de confiança na ocorrência dos resultados possíveis de experimentos, cujos resultados não podem ser determinados antecipadamente. Ou seja, a probabilidade é a medida da chance de algo acontecer. Perceber o comportamento de eventos aleatórios é de grande importância para a nossa sociedade, e a área de estudos conhecida como probabilidade faz análise desses eventos para entender quais são as suas chances reais deles ocorrerem. Desta forma, o cálculo de probabilidade associa a ocorrência de um resultado a um valor que varia entre 0 a 1, e, quanto mais próximo de 1 estiver o resultado, maior é a certeza da sua ocorrência. Há várias aplicações do estudo da probabilidade no cotidiano. Um ótimo exemplo deles ocorre na pandemia do Covid-19. Assim como pode ocorrer em outras possíveis futuras pandemias, nelas as ferramentas da estatística e da probabilidade são utilizadas para prever-se o comportamento da transmissão da doença nas próximas semanas. É também com base na probabilidade que se faz as estimativas para que os governadores e prefeitos tomem providências em relação ao afrouxamento ou endurecimento das medidas de isolamento local. Mas, para compreender o cálculo da probabilidade, antes precisamos dominar alguns conceitos, como espaço amostral, evento e experimento aleatório. Experimento aleatório é o experimento que, ao ser realizado várias vezes nas mesmas condições, ainda assim gera um resultado imprevisível. Estamos cercados de experimentos aleatórios dentro do nosso cotidiano. Por exemplo, ao realizarmos o lançamento de um dado comum, ainda que seja possível calcular a chance de cada um dos resultados ocorrer, é impossível termos, com precisão, o resultado do lançamento. Ao lançarmos o dado uma vez, obtemos, por exemplo, 1 como resultado. Ao realizarmos um novo lançamento, respeitando as mesmas condições, o resultado continua sendo imprevisível, ele pode ou não ser 1 novamente. Há vários outros exemplos de experimentos aleatórios nas outras áreas de conhecimento, como na biologia, mais especificamente no estudo da genética. Espaço amostral. O espaço amostral será o conjunto de todos os resultados possíveis dentro de um evento aleatório. Conhecido também como conjunto universo, o espaço amostral pode ser representado pelo símbolo grego ômega. Em um experimento aleatório, conhecer o espaço amostral é essencial para que a gente consiga calcular a probabilidade desse evento acontecer. Por exemplo, em um lançamento de um dado normal, o espaço amostral será ômega abre chaves 1, 2, 3, 4, 5, 6 fecha chaves. Outra possibilidade é escolher uma vogal do alfabeto ao acaso. Logo, nesse experimento aleatório, o espaço amostral será ômega abre chaves A, E, I, O, U fecha chaves. O ponto amostral é um elemento que pertence ao espaço amostral, ou seja, um entre vários resultados possíveis do experimento aleatório. Por exemplo, ao lançar-se uma moeda para o alto, o resultado coroa é um ponto amostral, assim como o resultado cara, a depender de qual dos lados pertence após a queda do objeto. Dessa forma, o ponto amostral do experimento aleatório nada mais é do que um dos seus resultados possíveis. Evento. O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. O evento pode ser representado utilizando-se notação de conjuntos, ou seja, por letras maiúsculas. Geralmente, o evento é o conjunto de resultados satisfatórios, ou seja, é um subconjunto do espaço amostral que contém os elementos com os quais se calcula a probabilidade. Um pouquinho confuso, né? Vamos para um exemplo. Em um experimento aleatório, será sorteado ao acaso um estado brasileiro. Nesse experimento, podemos tirar vários possíveis eventos. Por exemplo, podemos pensar no resultado ser um estado do Sul. Logo, meu evento pode ser representado pelo conjunto A, abre chaves, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, fecha chaves. Outro possível evento é o conjunto de estados cujos nomes começam com a letra S. Nesse caso, o evento será o conjunto B, abre chaves, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, fecha chaves.
Dentro da probabilidade, existem três elementos essenciais para começarmos uma resolução. São eles: união, intersecção e condicional. Iniciando pela união, a probabilidade da união de dois eventos é a probabilidade de um primeiro ou de um segundo evento ocorrer. No âmbito da probabilidade, estudamos a chance de determinados eventos ocorrerem e, em alguns casos, é necessário calcular a probabilidade da união de dois eventos. Por exemplo, a probabilidade de um número par sorteado ser ímpar ou primo. Dados dois eventos, A e B, em um mesmo espaço amostral, para calcular a probabilidade de dois eventos, utilizamos a fórmula. Portanto, a probabilidade da união de dois eventos é igual à soma da probabilidade de cada um desses eventos ocorrerem menos a intersecção entre esses dois. Quando os eventos são mutuamente excludentes, ou seja, a intersecção entre eles é vazia, então a probabilidade da união é a soma das probabilidades de ocorrência de cada um deles. Então vamos para um exemplo. Em uma sala de aula há 25 alunos, sendo que 15 deles são meninas e 10 deles são meninos. Durante as aulas de matemática, o professor resolveu fazer um sorteio entre os alunos que se saíram melhor no teste. Sabendo que nessa sala há 8 alunos que usam óculos e que 3 deles são meninas, calcule a probabilidade de o sorteado ser uma menina ou alguém que utiliza óculos. Inicialmente, vamos organizar essa questão. Utilizaremos da letra A para determinar que o sorteado poderia ser uma menina, e utilizaremos da letra B para o sorteado poderia ser uma pessoa que utiliza óculos. Organizando toda essa questão, nós já sabemos que o número total de meninas será 15, então representaremos com N, abre parênteses, A igual a 15. E também sabemos que os alunos que utilizam óculos é igual a 8, então representaremos como N, abre parênteses, B, fecha parênteses, B igual a 8. Também sabemos o total, que é 25, que será representado por N ômega igual a 25. E também sabemos o número de meninas que utilizam óculos, que será representado por N igual a 3. Utilizaremos da fórmula para determinar essa questão. Substituindo todos os elementos, ficará 15 sobre 25 mais 8 sobre 25 menos 3 barra 25. Resolvendo essas questões, como a base são iguais, iremos manter ela e iremos somar os dois primeiros expoentes, que dará 23, e subtrairemos por 3, que ficará 20. E após simplificarmos por 5, ficará 4 sobre 5. Ou seja, a probabilidade de um sorteado ser uma menina ou alguém que utiliza óculos será 4 sobre 5. Intersecção. A probabilidade da intersecção de dois eventos ou probabilidade de eventos sucessivos determina a chance, a possibilidade de dois eventos ocorrerem simultaneamente ou sucessivamente. Para o cálculo desse tipo de probabilidade, devemos interpretar muito bem os problemas, lendo com muita atenção e fazendo uso seguinte da fórmula. Então vamos para um exemplo. Em dois lançamentos sucessivos de um mesmo dado, qual é a probabilidade de sair o número ímpar e o número 4? O que determina a utilização dessa fórmula da intersecção para a resolução desse problema é a palavra e, na frase, a probabilidade de sair o número ímpar e o número 4. Lembre-se que na matemática o e representa a intersecção, enquanto o representa a união. Então vamos para a solução. Utilizaremos do espaço amostral para organizar esse problema. O espaço amostral de série um número ímpar dentro de um dado com 6 faces será o número 1, 3 ou 5, ou seja, 3 elementos. No evento B, sair o número 4. Só tem um 4 no dado, então será apenas um elemento. E o espaço amostral de todo o dado será representado por S, igual, abre chaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fecha chaves. Então, teremos que, aplicando da fórmula e substituindo todos os elementos, ficará por 3 sextos, ou seja, é a chance de sair um número ímpar dentro desse dado. São 3 elementos, o 1, 3 e o 5, sobre o todo, o espaço amostral, 6. E simplificando por 3, dará meio. E a chance de sair um número 4 é apenas um elemento, ou seja, vai ser o 1 elevado ao todo, 1 sobre 6. E aplicando da multiplicação
Da chance de sair um número ímpar e chance de sair um número 4, teremos 1 sobre 12. Ou seja, a chance de sair um número ímpar e número 4 dentro de um dado é 1 sobre 12. Probabilidade condicional. A probabilidade condicional refere-se à probabilidade de um evento ocorrer com base em um evento anterior. Evidentemente, esses dois eventos precisam ser conjuntos não vazios pertencentes a um espaço amostral finito. Então vamos para um exemplo. Em um lançamento simultâneo de dois dados, por exemplo, obtém-se números 8 em sua fase superiores. Qual é a probabilidade de que a soma desses números sejam 8, desde que ambos os resultados sejam ímpares? Veja que a probabilidade de que a soma desses números ser 8 está condicionada a resultados ímpares dos dois dados. Logo, lançamentos que apresentam um ou dois números pares na sua face ou superior podem ser descartados e, por isso, há uma redução no espaço amostral. Então, o novo espaço amostral ficará como 1,1, 1,3, 1,5, 3,1, 3,8, 3,5, 5,1, 5,3 e 5,5, ou seja, 9 elementos. E desses, apenas o 3,5 e 5,3 possuem somas de 8, apenas 2 elementos. Logo, a probabilidade de que se obtenha a soma 8 no lançamento de dois dados, dado que os resultados obtidos são ambos ímpares, é de 2/9. A análise combinatória ou a combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade, ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Antes de começar a entender sobre combinações, arranjos e permutações, é preciso entender o que é fatorial. O fatorial de um número natural é definido como um produto desse número por todos os seus antecessores. Utilizamos o símbolo exclamação para indicar o fatorial de um número. Define ainda que o fatorial de 0 é igual a 1, por exemplo. 0 fatorial igual a 1. 1 fatorial igual a 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5.040. Então, é o 7 e todos os seus antecessores. Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e da natureza dos mesmos. E a seguir um exemplo de como o arranjo se aplica na prática. A fórmula do arranjo é assinada por ANP igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Um exemplo é em uma votação para representante e vice-representante em uma turma de 20 alunos, sendo o mais votado representante e o segundo mais votado vice-representante. Reparem que nesse caso, a ordem ela importa, porque representante e vice-representante são cargos diferentes. Substituindo, vai ficar A20, que é o total de alunos, o total de elementos, 2, que é o total de cargos, que no caso são o representante e o vice-representante. Então, vai ficar 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. Esse daqui vai dar 18 fatorial. E aqui a gente vai naquilo do 20 fatorial fazer vezes todos os seus antecessores. Mas reparem que o 18 fatorial com o 18 fatorial de baixo podem ser cortados. Então, você não precisa fazer a conta inteira. Então, vai ficar 20 vezes 19, que vai dar 380 possibilidades. As permutações são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos, n, do agrupamento é igual ao número de elementos possíveis. A seguir um exemplo. A fórmula da permutação se dá com Pn igual a n fatorial. Um exemplo de aplicação.
De quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em 6 lugares? Reparem que nesse caso a ordem importa e são 6 pessoas para 6 lugares, ou seja, todo mundo vai sentar. Então, Pn, que o n é substituído pelo total de elementos, que no caso são as 6 pessoas, igual 6 fatorial, igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 720. As combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante. Entretanto, são caracterizados pela natureza dos mesmos. E a seguir, o outro exemplo. Agora, a fórmula da combinação ela se dá por CNP igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Aí um exemplo de combinação é a escolha de 3 membros para formar uma comissão organizadora, sendo que 10 pessoas se inscreveram. Então, substituindo na fórmula, vai ficar 10,3, que são os 10 inscritos, o total de elementos, e só os 3 membros, que vão ser aqueles que realmente vão formar essa equipe. Substituindo na fórmula fica assim. E para simplificar, faz a mesma coisa. Como o 10 ele vai ir simplificando, o 7 dessa simplificação ele pode ser cortado com o 7 fatorial daqui de baixo, que são os 2 fatoriais, que vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120 maneiras diferentes de você formar essa comissão. Reparem que nesse caso, a ordem ela não importa. Por exemplo, se eu escolhesse uma comissão com João, Maria e José, se a ordem fosse João, Maria e José ou José, Maria e João, não ia ter diferença nenhuma, ia ser a mesma comissão. Então, é assim que funciona a combinação.